Então, é com muita alegria que eu apresento a doutora Francine Rossetto, que trabalhou aqui com a gente. Ela é médica assistente do Departamento de Pneumologia do INCOR FM-USP, e ela vai falar para a gente de hipertensão pulmonar, desafios, diagnósticos e tratamento. Muito obrigada pela presença. Bom dia a todos, eu agradeço o convite, a gente viu a apresentação da Luciana. Para falar brevemente, eu sou aluna egressa da faculdade, sou da turma 98, eu fiz clínica e pneumologia, e entre a clínica e a pneumologia eu tive alguns felizes anos aqui no HU, foram 2 anos, e eu sempre falo do HU como o HU foi o local que me tornou médica, então é com muita alegria, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Tá? O tema que a Luciana trouxe para eu apresentar foi, que ela sugeriu que eu apresentasse, foi hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar é um dos temas, é um tema que está incluso no meu doutorado. Meu doutorado na pneumologia, ele versa sobre microbioma. E aí, na análise do microbioma, os pacientes com hipertensão pulmonar vão ser os primeiros estudados nesse projeto de doutorado. Então, talvez seja a minha maior área de expertise dentro da especialidade. E eu vou falar nesses próximos 35, 40 minutos do tema. Eu trouxe conceitos básicos, acho que se fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento para tirar dúvidas, e se ficar muito básico, talvez para alguns de vocês, a gente pode tentar escalar o assunto e conseguir ou não conseguir, falhar. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui um quadro clínico super sucinto, mas basicamente muitos de nós clínicos já pode ter se deparado com um paciente semelhante. Então, uma mulher de 56 anos, ela procura uma consulta ambulatorial para investigação de dispneia e ela traz um ecocardiograma com uma pressão sistólica de artéria pulmonar aferida em 48 milímetros de mercúrio. E agora, será que isso é relevante? Como que a gente parte daqui para frente? Então, o meu roteiro nos próximos minutos é trazer o que é hipertensão pulmonar, qual a frequência dessa doença, como ela acontece, como diagnosticar e como tratar, tá? Eu vou focar principalmente no que é e como diagnosticar, porque eu entendo que isso é a parte mais importante para os clínicos, tá bom? Para a gente como clínico. Então, primeira coisa, a hipertensão pulmonar não é uma doença. Hipertensão pulmonar é uma condição hemodinâmica. É uma condição hemodinâmica que se caracteriza como uma pressão média de artéria pulmonar elevada. Em média, nós, em repouso, a gente tem uma pressão média de artéria pulmonar por volta de 10. Então, valores acima de 20, eles estão alterados e eles caracterizam a hipertensão pulmonar. Então, como que é aferida essa pressão pulmonar? Ela é aferida a partir da passagem do catéter de artéria pulmonar, o catéter de Swan-Ganz. Então, eletivamente, ou num contexto de exacerbação, mas aqui eu vou trazer mais numa situação eletiva, é feita uma punção venosa, esse catéter desce, então, veia cava superior, átrio direito, ventrículo direito e artéria pulmonar. E conforme ele vai fazendo esse caminho, ele é capaz de aferir as pressões em cada um desses sítios. Ali na artéria pulmonar, a gente consegue ir até um ramo lobar da artéria pulmonar, insuflar o balonete, e aí a gente tem a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que a partir de agora eu vou chamar de WED. Ela pode ser chamada também de pressão do capilar pulmonar. Ela não é exatamente a pressão do capilar pulmonar, mas ela permite a gente fazer uma estimativa da pressão do capilar pulmonar. E por que é importante fazer essa aferição? Porque isso fala da pressão do átrio esquerdo. A pressão do átrio esquerdo, a gente sabe que ela também é uma estimativa da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Isso fala sobre as pressões de enchimento. Então, basicamente, o que a WED fala para a gente é se esse paciente tem uma doença cardíaca esquerda, porque se ele tem uma doença cardíaca esquerda, ele tem uma pressão de enchimento elevada, isso vai no Swan-Ganz trazer para a gente, isso é traduzido no Swan-Ganz como uma WED elevada. Então, a gente já sabe o que é hipertensão pulmonar, como a gente faz essa aferição a partir do catéter de Swan-Ganz, e aí eu vou trazer um pouquinho como que a gente classifica hipertensão pulmonar, só para deixar todo mundo no mesmo pé. Então, basicamente, a hipertensão pulmonar ela pode ser classificada em pré-capilar, que é aquela que tem uma WED baixa, então a doença ela não é cardíaca à esquerda e tem uma resistência vascular pulmonar elevada. Esses valores que eu estou trazendo aqui, eles são do consenso de 2022. Talvez quem tenha procurado esse assunto antes de 2022 tem valores diferentes desses, mas atualmente o que a gente usa é uma resistência acima de 2, a gente chama isso de pré-capilar. Pós-capilar é aquela que é uma doença do coração esquerdo, então ela tem uma WED elevada, então ela tem uma pressão de átrio esquerdo elevada, uma pressão final diastólica do ventrículo esquerdo elevado e tem uma resistência vascular baixa. Mas a gente sabe que esses pacientes que têm uma doença cardíaca esquerda,
A longo prazo, o que pode acontecer é uma disfunção endotelial por esse fluxo elevado, esse fluxo elevado ele pode trazer um aumento de resistência, e aí ele cursa com uma hipertensão pulmonar combinada, que é aquela que tem uma UED elevada, afinal a doença é do ventrículo esquerdo, mas ela já tem uma resistência vascular pulmonar elevada também, tá bom? Ela não é só uma doença do ventrículo esquerdo, tá? Então, basicamente, são esses 3 tipos de hipertensão pulmonar que a gente vai trazer aqui para conversar. Mas será que esse assunto é prevalente? Eu tinha até alguns minutos antes de começar a aula, a Luciana falou assim: várias vezes a gente tenta trazer esse assunto na faculdade, na faculdade na qual ela trabalha, e aí as pessoas falam: mas será que importa? E a verdade é que sim, importa. Eu acho que durante a graduação médica a gente ouve falar muito de artrite reumatoide, a gente ouve falar muito de lúpus, que são doenças que têm uma prevalência semelhante à hipertensão pulmonar. Então, se a gente fala que doenças que têm 1% de prevalência são importantes, hipertensão pulmonar é importante, tá? Então, mais do que isso, ela é importante porque ela também remete a uma piora de qualidade de vida e principalmente uma piora de sobrevida. Então, independente do motivo pelo qual o paciente cursa com hipertensão pulmonar, tanto ele pode ser aquela pré-capilar quanto a pós-capilar, um aumento de pressão média de artéria pulmonar e um aumento de resistência vascular pulmonar se correlacionam com pior mortalidade. Então, até agora, a gente está falando de uma condição hemodinâmica e não de uma doença, e a gente está falando que ela é prevalente e ela tem um aumento de mortalidade, uma piora de sobrevida super importante. Tá? Eu vou trazer aqui, agora, a classificação da hipertensão pulmonar, e esse talvez seja o slide mais importante. Se eu estou falando que é uma condição hemodinâmica e não uma doença, eu estou falando que várias doenças podem cursar com essa condição hemodinâmica. E aí, quais doenças podem cursar com essa condição hemodinâmica? Basicamente, a gente dividiu essas doenças em mecanismos fisiopatológicos semelhantes, em quadros clínicos semelhantes e principalmente em tratamento semelhante. Então, perder tempo no diagnóstico e na classificação diz para a gente qual que vai ser o tratamento desse paciente. E será que o tratamento importa? Ele absolutamente importa. Tratar uma hipertensão pulmonar do grupo 2, como se ela fosse uma hipertensão pulmonar do grupo 1, significa piora de mortalidade para o meu paciente. Então, diagnóstico e classificação são super importantes. A classificação, ela dividiu esses pacientes em 5 grupos, e a partir de agora eu vou começar a chamá-los de cada um dos grupos, tá bom? Então, grupo 1 são aquelas condições que elas estão inerentemente localizadas na artéria pulmonar, na vasculatura da artéria pulmonar. Esses pacientes, eles são basicamente aqueles que têm hipertensão pulmonar idiopática, são as condições adquiridas e as condições associadas. Eu vou voltar mais para frente na aula para falar quais são as condições associadas. Essas condições aqui são raras, tá bom? A gente, como clínico, provavelmente nunca vai encontrar algumas dessas condições. Eu, como pneumologista, num centro de referência, encontro, tá? Mas essas condições são raras e é curioso que, frequentemente, quando fala de hipertensão pulmonar, a gente fala dessas condições, né? Mas elas são raras, elas não são muito prevalentes. Em compensação, o grupo 2, que são as doenças relacionadas ao coração esquerdo, elas são muito comuns. A hipertensão pulmonar relacionada ao coração esquerdo, ela basicamente é a via final de todas as doenças cardíacas, tá? Então, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, se ele não trata, ou às vezes mesmo tratando, ele evolui com a doença, com uma piora dessa doença, a via final vai ser a hipertensão pulmonar. Grupo 3, ele é a hipertensão pulmonar associada às doenças pulmonares. Também é a via final das doenças respiratórias pulmonares. Então, independente de ser um DPOC, uma fibrose pulmonar, uma bronquiectasia, uma bronquiolite, esses pacientes que têm uma destruição do parênquima pulmonar, eles podem cursar com hipóxia, por redução do número dos alvéolos. E essa hipóxia pode gerar uma vasoconstrição hipóxica, que, em última análise, vai cursar com hipertensão pulmonar, tá bom? Então, é a via final dessas doenças tratadas ou não tratadas. O grupo 4, ele é raro, mas ele é menos raro do que o grupo 1, tá bom? O grupo 4 é a hipertensão pulmonar relacionada à obstrução da artéria pulmonar, que basicamente vai ser o TEP crônico. Existem outras condições como malignidades, que também um sarcoma de artéria pulmonar, uma malformação embrionária da artéria pulmonar, que podem cursar com obstruções e também cursam com HP do grupo 4.
E o grupo 5, ele é uma miscelânea, então todas aquelas doenças que não têm um mecanismo fisiopatológico claro de hipertensão pulmonar, é colocado no grupo 5, e o grupo 5 ele entra como um convite para pesquisa. Basicamente o que a gente vai falar no grupo 5 é anemia falciforme, sarcoidose, as hipertensões pulmonares relacionadas às doenças neoplásicas, como por exemplo os linfomas, tá bom? Eu não vou trazer mais informações do grupo 5, a partir de agora, a gente vai conversar do 1, 2, 3 e 4, tá bom? E é super importante a gente entender que o 2 e o 3, eles são 90% das hipertensões pulmonares. Então, quando eu falo que é uma doença prevalente, ela é prevalente sim. Por quê? Porque a doença cardíaca é prevalente, porque a doença pulmonar é prevalente. E é importante a gente sempre entender, sempre quando estiver falando de hipertensão pulmonar, entender se a gente está falando do 2, do 3, porque essas doenças vão ter um tratamento específico. O 4 e o 1, eles vão para o pneumologista, e eu já vou trazer um pouquinho para frente, basicamente, quais são os tratamentos que a gente tem para esses pacientes, tá bom? Mas qual que é a fisiopatologia? A fisiopatologia, apesar das 4 classificações, eu tentei trazer de uma maneira simples o que pode acontecer de comum de fisiopatologia nesses 4 grupos. Basicamente, o que a gente tem é que o território, a circulação pulmonar, ela é um território de um território de alta complacência e baixa resistência, né? Ela é separada da circulação sistêmica, acho que isso é uma coisa que a gente tem lá desde do ensino médio, a gente sabe sobre isso, e tudo isso é uma tentativa de preservar a troca gasosa, preservar a membrana ovalo-capilar e permitir com que esse maior aporte de oxigênio torne a gente homeotérmico, basicamente, né? Então, essa circulação pulmonar, sendo um território de baixa resistência e alta complacência, tem um ventrículo direito específico para ela. Nas condições de doença, o que a gente tem? A gente tem que essa circulação pulmonar, ela se torna um território de baixa complacência e alta resistência. Porque você pode ter vasoconstrição, você tem trombose in situ, é claro que você vai ter uma trombose maior quando a gente está falando de TEP crônico, mas nas outras condições você pode ter trombose in situ, você tem um remodelamento vascular, basicamente por proliferação da íntima, por hiperplasia da camada média, e você pode ter a formação de lesão plexiforme, que isso acontece basicamente nas hipertensões pulmonares do grupo 1, tá bom? Então você tem toda essa alteração vascular, e em última análise isso vai trazer um aumento de resistência vascular pulmonar e vai sobrecarregar o ventrículo direito. O ventrículo direito, ele não é feito para trabalhar com altas pressões, e a partir do momento que a gente tem um aumento de pressão na circulação pulmonar, a gente tem a falência do ventrículo direito, que vai ser a via final comum da hipertensão pulmonar, tá bom? De todos os grupos. Qual que é o quadro clínico desses pacientes? Acho que quem é pneumologista, quem é cardiologista, sabe que os sintomas eles são tanto quanto estereotipados, então ele não difere muito dos outros pacientes. Aqui eu estou trazendo alguns sinais que talvez eles tenham uma especificidade super alta, mas tem uma sensibilidade baixa. Em comum, a gente tem um paciente que chega para a gente falando, né, que apresenta um desses sintomas. Mas, dentre os mais comuns, o que a gente tem é uma dispneia aos esforços, dispneia quando se posiciona para frente, palpitação, hemoptise, retenção fluida, então anasarca, basicamente, e síncope. Existem alguns sintomas raros, que é quando a hipertensão pulmonar ela é de tamanha monta, que ela pode fazer compressão das estruturas adjacentes. E aí o que se destaca, basicamente, é a dor torácica aos esforços, basicamente por compressão da artéria coronária, por conta do aumento da dimensão da artéria pulmonar. Esse paciente pode ter disfonia também, que é por compressão do laringeu recorrente, e ele pode ter também alguma compressão de brônquio que pode cursar com sibilância, pode cursar com atelectasia, infecção de repetição. São sinais, assim, de baixa sensibilidade, mas de alta especificidade. Se o paciente fala, é uma coisa que chama atenção pra gente, tá bom? No exame clínico desses pacientes, basicamente, são 4 tipos de sinais que a gente pode encontrar. Sinal de hipertensão pulmonar em si, que basicamente vai ser cianose, desdobramento fixo da segunda bulha, sopro de regurgitação tricuspídica. A gente pode encontrar sinal de falência cardíaca, que vai cursar com anasarca, hepatomegalia, edema de membro inferior, ascite, turgência jugular. E a gente tem também os sinais de baixo débito, quando essa hipertensão pulmonar é grave o suficiente que a gente tem um comprometimento do ventrículo esquerdo pelo ventrículo direito. E aí ele pode ter, por exemplo, extremidades frias, aumento de tempo de enchimento capilar. Então, basicamente, são sinais de HP, sinais de falência cardíaca, e a gente tem, por fim, alguns sinais no exame clínico desse paciente que podem direcionar
o motivo pelo qual esse paciente tem hipertensão pulmonar. Então, a gente sabe que algumas condições, elas frequentemente cursam com hipertensão pulmonar. Elas mais frequentemente cursam. Frequentemente, talvez eu tenha sido muito generosa nessa afirmação, mas basicamente é esclerose sistêmica. Então, é claro, se um paciente é encaminhado para a gente, como aquele caso que eu tinha trazido, uma mulher que tem uma pressão sistólica de artéria pulmonar de 48, e aí no exame clínico a gente nota que ela tem telangiectasia, fenômeno de Renault, microstomia, esses são sinais do exame clínico que vão trazer, podem levantar a suspeita de algum quadro clínico adjacente que mais frequentemente cursa com hipertensão pulmonar, tá bom? Como que a gente vai investigar? Então, de propósito, lá na primeira condição, lá no primeiro slide, quando eu falo de quadro clínico, eu trouxe a pressão sistólica da artéria pulmonar. Ela, frequentemente, é uma das medidas mais aferidas, né, e que levanta para a gente a suspeita. O ecocardiograma, ele não vai fazer diagnóstico de hipertensão pulmonar. Acho que eu trouxe isso de uma maneira clara, mas como os meninos não estavam, o diagnóstico de hipertensão pulmonar, ele é pelo cateterismo direito, mas o ecocardiograma, ele é o exame de triagem que a gente tem. Qual que é a medida que a gente usa nesse exame? Basicamente, é a velocidade de regurgitação tricuspídica. É claro, a velocidade de regurgitação tricuspídica, ela faz parte da aferição da pressão sistólica de artéria pulmonar. É que para você chegar na pressão sistólica de artéria pulmonar, você precisa estimar a pressão do átrio direito a partir de uma aferição de veia cava. Então, são muitas aferições até você chegar na pressão sistólica. A tentativa dos consensos é trazer um valor mais objetivo, que seria a velocidade de regurgitação tricuspídica, para que a partir dela a gente faça a suspeita de hipertensão pulmonar, tá bom? Qual que é o valor que eles trazem em consenso para a gente valorizar dessa velocidade de regurgitação tricuspídica? Então, abaixo de 2,8, se esse paciente não apresentar outros sinais ecocardiográficos de hipertensão pulmonar, ele tem uma baixa probabilidade de hipertensão pulmonar, e aí essa dispneia dele vai ser investigada, mas ela não entra para investigação de hipertensão pulmonar. Se ele tiver de 2,8 a 3,4 e tiver algum outro sinal de hipertensão pulmonar ecocardiográfico, ele tem uma probabilidade intermediária. Agora, se ele tiver acima de 3,4 de velocidade de regurgitação tricuspídica, e aí ele não precisa de outros achados ecocardiográficos, ele tem uma alta probabilidade e a investigação de hipertensão pulmonar para ele é mandatória, tá bom? Então, eu estou falando que o ecocardiograma, ele é o exame de screening e o parâmetro que a gente usa no ecocardiograma é a velocidade de regurgitação tricuspídica. Mas aqui nesse slide eu trouxe outros sinais ecocardiográficos de hipertensão pulmonar. Quais seriam eles? Então, aqui no guideline, ele vai trazer, se não me engano, são 12 sinais ecocardiográficos. Eu trouxe os 6 que talvez, para a gente como clínico, sejam os mais fáceis da gente compreender e interpretar. Basicamente, então, ali na figura A gente tem um paro external eixo longo com aumento do ventrículo direito. Então, isso é um sinal ecocardiográfico de hipertensão pulmonar. Na figura B, a gente tem 4 câmaras com aumento da relação VD-VE acima de 1. Então, é um VD que ele já tem uma relação, já tem um tamanho em relação ao VE maior, já é igual ou maior que o VE. Isso não é para acontecer. Na figura C, a gente tem um parasternal eixo curto, que tem o sinal do D. O sinal do D, basicamente, é um abaulamento do septo interventricular, quando a câmara direita, o ventrículo direito, ele passa a abaular o ventrículo esquerdo, é o D-shaped sign. Então, também é um sinal de hipertensão pulmonar. No F, a gente tem o FAC, a Fractional Area Change. Basicamente, ele é a fração de mudança de área do ventrículo direito. Valores abaixo de 35 sugerem hipertensão pulmonar. O G é o TAPSE, é a distância de excursão do anel tricuspídico. Ele é medido no modo M, e a gente tem que valores abaixo de 18 sugerem hipertensão pulmonar. E, por fim, a gente tem a onda S. Também é uma medida, uma estimativa de função de ventrículo direito a partir da análise do anel tricuspídico, só que aqui, se no G a gente faz a partir do modo M, aqui a gente faz pelo Doppler tecidual. E aí, valores abaixo de 9,5 sugerem hipertensão pulmonar. Então, basicamente, quando a gente recebe um ecocardiograma de um paciente, a gente vai ver a velocidade de regurgitação tricuspídica e a gente vai ver se o colega descreve alguns desses outros sinais para encaixar e entender qual que é a probabilidade de hipertensão pulmonar nesse paciente. Será que é importante fazer o ecocardiograma? Será que é importante fazer o cateterismo? Desculpa. Será que o ecocardiograma sozinho não dá informação para a gente investigar e tratar os nossos pacientes? E aqui, para provar o meu ponto que o cateterismo nos pacientes, ele pode ser muito bem indicado e que o ecocardiograma sozinho, ele
só um exame de triagem, ele não é um exame de diagnóstico. Eu trouxe esse estudo de 2014, ele foi conduzido lá no INCORE, ele foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, e basicamente eles fizeram cateterismos em 384 pacientes que tinham sinais ecocardiográficos de hipertensão pulmonar. E aí vocês vão ver que 82 desses 384 pacientes, então 21% desses pacientes não apresentavam hipertensão pulmonar. Então a gente vai ver que o eco realmente ele é um exame de triagem, ele não faz diagnóstico de HP. Se a gente usar ele para o diagnóstico de HP, a gente vai errar em 20% desses pacientes, é muita coisa, tá bom? Mesmo assim, nesses pacientes que tinham hipertensão pulmonar no cateterismo direito, a gente vai ver que 80% deles tinham hipertensão arterial pulmonar, então eles realmente eram do grupo 1, mas que 20% deles, mesmo tendo uma avaliação ecocardiográfica de ventrículo esquerdo normal, ainda assim eles eram grupo 2, tá bom? Então, o eco, ele é o melhor exame que a gente tem de triagem, mas guiar só por ele a gente erra e erra feio, tá bom? Então, eu já fiz meu ecocardiograma, eu sei que esse paciente tem alta probabilidade de hipertensão pulmonar, como que eu vou investigar ele a partir disso? Então, esse é o slide mais importante da aula. Esse, como a gente como clínico, é o que a gente precisa entender que deve ser feito para esses pacientes para uma investigação adequada. Então, meu paciente ele tem história, tem sintoma, tem exames laboratoriais compatíveis com o HP, você faz o ecocardiograma, se ele tem uma chance baixa pelo ecocardiograma, você vai investigar outras causas. Agora, se ele tiver uma chance alta ou intermediária, que é aquele que tem um VRT acima de 2,8 com outros achados ecocardiográficos de hipertensão pulmonar, ou um VRT acima de 3,4, ele vai entrar para essa parte aqui. E basicamente o que o algoritmo diagnóstico traz para a gente é aquilo que no primeiro slide de classificação eu já tinha falado. As causas mais prevalentes são as doenças cardíacas e pulmonares. Então, na investigação diagnóstica, basicamente o que eu vou querer fazer é excluir que essa doença seja cardíaca e que essa doença seja pulmonar. Então, o primeiro momento aqui, talvez ele fala aqui para você já considerar fazer uma cintilografia para excluir grupo 4, mas o mais importante é isso, é você investigar a doença cardíaca esquerda e você investigar a doença pulmonar, tá bom? Porque se esse paciente tem um grupo 2 ou se esse paciente tem um grupo 3, ele não vai para o centro de referência. Se ele não vai para o centro de referência, ele também não faz o cateterismo cardíaco direito, porque o tratamento dele é um tratamento diferente. O tratamento dele não é o tratamento igual do grupo 1, igual do grupo 4. Então, ele fica no centro dele, e aí o tratamento para esses pacientes, basicamente, vai ser tratamento da doença de base. Se na investigação diagnóstica eu fiz o ecocardiograma, ele tem sim hipertensão pulmonar, mas junto com a hipertensão pulmonar, ele tem outros achados de doença cardíaca esquerda, ele tem uma hipertensão pulmonar do grupo 2, ele tem uma hipertensão pulmonar relacionada à doença cardíaca, ele vai ser tratado como tal. Quais são os parâmetros que a gente pode ter para falar no ecocardiograma ou para falar para esse nosso paciente que a hipertensão pulmonar dele é cardíaca esquerda? Aqui tem um score de probabilidade, mas basicamente o que eu quero trazer para vocês é que se esse paciente tem mais que 70 anos, se ele tem obesidade, hipertensão, dislipidemia, diabetes, se ele tem alguma intervenção cardíaca prévia, se ele tem fibrilação atrial, se ele tem um bloqueio de ramo esquerdo, tudo isso são achados suficientes para eu falar que a hipertensão pulmonar dele é sim por uma doença cardíaca esquerda, e aí o que eu vou fazer é tratar a doença cardíaca esquerda. É uma miocardiopatia isquêmica, eu trato a miocardiopatia isquêmica. É uma estenose mitral, eu trato a estenose mitral, e ele fica nesse tratamento exclusivo clínico. Agora, se o meu paciente então, a gente já excluiu doença cardíaca esquerda, a segunda coisa que a gente precisa fazer, até por uma questão de prevalência, é excluir doença pulmonar. E se para a doença cardíaca a gente tem parâmetros mais bem estruturados, a doença pulmonar a gente não tem valores que eu consigo trazer para vocês para falar assim, não, realmente, essa doença pulmonar dele justifica a hipertensão pulmonar. Basicamente, o que a gente faz de investigação é uma tomografia, é claro, ali na figura de cima, se ele tem um enfisema dessa monta, a gente imagina que ele tenha doença pulmonar estrutural suficiente para justificar uma hipertensão pulmonar. Na tomografia aqui de baixo, ele tem uma fibrose pulmonar que possivelmente justifica. Se ele for hipoxêmico, a gente já considera que justifica. A gente sabe que a hipoxemia, ela gera uma vasoconstrição hipóxica, essa vasoconstrição hipóxica, ela é traduzida com aumento de pressão no território pulmonar. Então, basicamente, é tomografia, gasometria e prova de função pulmonar. E aqui a gente usa valores de VF1 abaixo de 60, talvez sejam compatíveis com uma evolução de hipertensão pulmonar, tá bom?
Então, voltando no algoritmo diagnóstico, esse paciente ele tem uma alta probabilidade ou uma intermediária probabilidade, eu excluir doença cardíaca para ele, eu excluir doença pulmonar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cintilografia de ventilação-perfusão para excluir TEP crônico. Então, a gente sabe que o grupo 2 e o grupo 3 são 90% dos casos de hipertensão pulmonar. Se a gente adicionar o grupo 4, a gente está falando de 95% dos casos de hipertensão pulmonar. Então, com esses exames que eu disse até agora, a gente já consegue investigar 95% das causas de hipertensão pulmonar. A cintilografia ela é um método padrão ouro para investigação, tá bom? Quando a gente fala de TEP agudo, a gente fala que a angiotomografia é o padrão ouro, quando a gente fala de TEP crônico, é a cintilografia, tá bom? E aí o paciente que tem uma cintilografia anormal, ele é encaminhado a centro de referência, porque ele tem um TEP crônico. Mais que isso, se ele tem hipertensão pulmonar, ele tem hipertensão pulmonar associada ao tromboembolismo crônico. E aí ele tem uma possibilidade de tratamento cirúrgico e cura da doença, que é a tromboendarterectomia, tá bom? Ela não é uma trombectomia, você não vai lá e tira o trombo, você faz uma tromboendarterectomia. Você realmente tira, vai lá, disseca entre a camada íntima e a média, tira o trombo, que é um trombo diferente, é um trombo organizado, e trata a doença desses pacientes, tá bom? Mas eu trouxe isso a tom de curiosidade, o que eu preciso que vocês entendam é que, assim, se esse paciente tem tromboembolismo pulmonar crônico, ele vai para centro de referência, tá bom? Então, quem que vai para centro de referência é quem você excluiu doença cardíaca direita, desculpa, doença cardíaca esquerda, quem você excluiu doença pulmonar e quem você acha que ele pode ter uma doença tromboembólica crônica ou que não tem doença tromboembólica crônica, se você tiver disponível cintilografia no seu serviço, e aí ele vai excluindo essas causas mais prevalentes, a gente vai imaginar que esse paciente tem uma hipertensão arterial pulmonar, que é completamente diferente de hipertensão pulmonar, e aí ele vai para centro de referência para tratamento, tá bom? Aqui ele fala de um fast track para pacientes selecionados. Quem são esses pacientes que entram no fast track? Que quando eles já têm sinal de hipertensão pulmonar, eles já vão direto para centro de referência. São aqueles pacientes que têm um risco aumentado de hipertensão pulmonar, que basicamente vai ser esclerose sistêmica, pacientes que têm familiares de primeiro grau que têm hipertensão pulmonar, porque a gente sabe que tem um componente genético associado ao gene do BMPR2, que é super importante, e paciente com hipertensão portal. Então, o paciente tem hipertensão portal, principalmente aqueles que são candidatos a transplante. Se ele tem um ecocardiograma com hipertensão pulmonar, ele já vai direto para centro de referência, tá bom? Acho que o racional do algoritmo diagnóstico é excluir doença cardíaca esquerda e excluir doença pulmonar, tá bom? Excluídos isso, esse paciente tem hipertensão pulmonar, ele vai para centro de referência. Quem faz o cateterismo cardíaco direito, basicamente é aquele paciente que você suspeita de hipertensão arterial pulmonar, o grupo 1, tá bom? Esses são os pacientes. O grupo 4 também faz para programação cirúrgica, o grupo 2 e o grupo 3 raramente fazem, tá? Então, eu trouxe essa imagem só para trazer em figura, então, basicamente, o que eu acabei de falar. Grupo 3, doença do parênquima pulmonar, tratamento da causa de base. Grupo 2, doença cardíaca esquerda, tratamento da doença de base. Grupo 1 e grupo 4 vão para o centro de referência. Grupo 1 tem tratamento específico, grupo 4, tratamento cirúrgico. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês e falar em um slide, é um assunto super complicado, mas basicamente essa é a hipertensão arterial pulmonar, essa é a doença rara e essa é a confusão que a gente faz. Hipertensão pulmonar não é hipertensão arterial pulmonar. E quando a gente fala de hipertensão arterial pulmonar, a gente está falando do quê? 44% desses pacientes têm a doença idiopática, tá? A gente não sabe exatamente qual é o mecanismo, mas eles têm um comportamento semelhante. 4% são as condições hereditárias, são as hipertensões arteriais pulmonares familiares. E 51% são essas doenças associadas, as doenças relacionadas. As mais importantes doenças que cursam com hipertensão pulmonar vão ser as colagenoses, principalmente esclerose sistêmica, lúpus e doença mista do tecido conjuntivo. Hipertensão pulmonar, hipertensão portal também cursa com hipertensão pulmonar. Uso de drogas e toxinas, basicamente os anfetamínicos, então a gente sempre pergunta para os pacientes se eles usaram um remédio para emagrecer, porque a gente sabe que o remédio para emagrecer ele é um trigger para o paciente começar um fenômeno que é muito parecido com a hipertensão arterial pulmonar idiopática, tá bom? Não é que ele exatamente causa uma lesão endotelial, mas ele é um trigger para o paciente começar a evoluir com uma doença semelhante à idiopática. HIV é super importante, e as doenças, as cardiopatias congênitas também. Aqui eu
quando a gente fala desse assunto, a gente frequentemente é questionado, mas se a cardiopatia congênita, ele não é do grupo 2? Ele até pode ser do grupo 2, é que a gente sabe que esse alto fluxo, as cardiopatias congênitas, principalmente as CIAs, elas cursam com alto fluxo em território de vasculatura pulmonar, e o que pode acontecer é uma disfunção endotelial de tamanha monta, que esse paciente, como se fosse uma arteriolização do território capilar pulmonar, e ele passa a se comportar como uma idiopática, tá bom? Então, frequentemente, quando a gente fala de cardiopatia congênita, esses pacientes, eles estão no grupo 1 e eles recebem tratamento como se fossem do grupo 1 mesmo, tá bom? Quando a gente fala de tratamento, lembrar que esse tratamento aqui, ele é o tratamento que o pneumologista do centro de referência vai fazer, tá bom? É muito raro, acho que a maior parte da gente como clínico não vai ver um paciente usando essas medicações, mas até em tom de curiosidade, eu trouxe as vias fisiopatológicas para a gente discutir rapidamente, tá bom? Quem que vai receber essas medicações, a terapia específica, basicamente vai ser o grupo 1, que não é respondedor. Não respondedor, basicamente, é um teste que a gente faz no cateterismo cardíaco direito, que é não respondedor ao óxido nítrico. Alguns pacientes com óxido nítrico, eles têm uma queda de pressão da artéria pulmonar, e isso mostra pra gente que eles vão ser respondedores, eles recebem uma terapia com bloqueadores de canal de cálcio, basicamente é diltiazem em altas doses. Eles têm uma evolução completamente diferente dos outros pacientes do grupo 1, e então eles não vão para terapia específica na primeira linha, tá bom? Mas isso é super raro, eles são 6% dos pacientes com grupo 1, que é uma doença rara, então a gente está falando de pouquíssimos pacientes. Mas basicamente o tratamento ele vai ser feito para o grupo 1 não respondedor e para o grupo 4 que não é cirúrgico, tá bom? Aqui talvez seja uma simplificação, mas alguns pacientes que têm TEP crônico, eles não têm status ou porque têm uma doença renal crônica avançada, ou porque têm uma doença distal, eles não são candidatos à terapia cirúrgica, eles têm TEP crônico, mas eles não vão para a tromboendarterectomia, e aí esses pacientes, eles podem ser candidatos ao tratamento, à terapia específica. A terapia específica, basicamente, ela age em 3 vias. Então, eu vou falar rapidamente de cada uma delas para vocês. A primeira via é a via da endotelina. A endotelina é o mais potente vasoconstritor que a gente tem no nosso corpo. Então, quando eu faço um antagonismo à via da endotelina, eu acabo provocando uma vasodilatação. Então, você pode bloquear o receptor de endotelina A ou B, e aí é um dos mecanismos de tratamento de vasodilatação e tratamento da hipertensão pulmonar. Segunda via, a via do óxido nítrico. O óxido nítrico ele é um vasodilatador. A fosfodiesterase 5, ela vai inibir a degradação do óxido nítrico. Então, se eu inibo a degradação, eu aumento a disponibilidade de óxido nítrico, então é uma via possível para tratamento. E a terceira via é a prostaciclina. A prostaciclina ela faz vasodilatação. Então, eu posso fazer uma medicação, eu posso ou fazer um agonista do receptor, ou eu posso fazer prostaciclina, que são os prostanoides para esses pacientes, e aí fazer vasodilatação. Então, quando eu falo de tratamento, eu estou falando basicamente de um tratamento vasodilatador da artéria pulmonar. Quando eu falei para vocês de mecanismo fisiopatológico, vocês podem notar que eu estou falando de vários mecanismos. E quando eu falo de tratamento, eu falo que a gente age em só um desses mecanismos. Só para trazer para vocês como talvez a gente esteja atrás desse tratamento, mas basicamente são essas medicações que a gente tem. Eu trouxe aqui o nome para vocês, nem todas elas são disponíveis no Brasil, mas basicamente o que a gente usa. Quando eu falo de da via da endotelina, o que a gente tem disponível no SUS é ambrisentan e bosentan. A gente tem macitentana no Brasil, mas ela não é disponível no Sistema Único de Saúde. Quando eu falo de via do óxido nítrico, eu falo basicamente de sildenafil e tadalafil. O que a gente tem disponível no SUS é o sildenafil. E quando eu falo de prostaciclina, eu tenho basicamente os prostanoides, que eu tenho um prostanoide inalatório, que é o Iloprost, eu tenho um prostanoide endovenoso, que é o epoprostenol, que eu não tenho disponível no Brasil, e tenho o treprostinil, que ele pode ser subcutâneo ou endovenoso também, tá bom? O que eu vou ter no Brasil? Ambrisentan, bosentan, sildenafil e iloprosta, tá bom? Então, basicamente, são essas medicações que a gente tem no arsenal terapêutico para esses pacientes em São Paulo. Como é que eu trato? Então, eu tenho um paciente com hipertensão arterial pulmonar, ele é do grupo 1, eu sei que eu tenho tratamento para ele. Basicamente, o que a gente faz para esses pacientes é fazer uma estratificação de risco multiparamétrica. Existem várias ferramentas, aqui eu trouxe a ferramenta do consenso de 2022 da SQRS, mas só para trazer para vocês que a gente não usa um parâmetro único, tá bom? A gente usa parâmetro clínico, como, por exemplo, classe funcional, a gente usa teste de caminhada, mas a gente também usa parâmetros laboratoriais, como NT-proBNP, a gente usa parâmetros hemodinâmicos, pode usar parâmetros ecocardiográficos e de ressonância. Então, a gente coloca ele nessa tabela e vai entender se ele tem um baixo risco de progressão de doença, se ele tem um intermediário risco de progressão de doença ou se ele tem um alto risco de progressão de doença.
Aqui, só para trazer para vocês, olha que curioso. Nossa, desculpa, ficou super ruim aqui, mas basicamente, o paciente que tem síncopes repetidas, ele é por definição alto risco, tá bom? Então, esse paciente, ele tem um tratamento diferente dos outros pacientes, por isso que talvez a gente sempre pergunte de síncope, porque a gente sabe da gravidade e do risco de progressão de doença e pior sobrevida desses pacientes, tá bom? Mas aqui, colocando, meio que tentando trazer de uma coisa mais palpável e mais simples, então o paciente, ele tem hipertensão arterial pulmonar, ele não tem outras comorbidades cardiopulmonares, eu estratifiquei ele aqui nessa tabela, e aí o que eu vou fazer? Se ele tem baixo ou intermediário risco, basicamente o tratamento inicial dele é uma terapia combinada. A gente usa um antagonista do receptor de endotelina, por exemplo, ambrisentan, com uma terapia com inibidor da fosfodiesterase 5, como por exemplo o sildenafil. Então, esse paciente começa a terapia dele com ambrisentan e sildenafil. Agora, se o paciente está em alto risco, pelo guideline, o que a gente deveria fazer é ambrisentan, sildenafil, e a gente deveria fazer um prostanoide endovenoso ou subcutâneo. Como no Brasil a gente não tem o prostanoide endovenoso, o epoprostenol, o que a gente frequentemente faz é terapia tripla com prostanoide inalatório, que é o iloprost. Então, esse paciente, se chega em alto risco, o que ele recebe é sildenafil, ambrisentan e iloprost. E ele é sempre reavaliado, independente de estar em baixo, intermediário risco ou alto risco, ele é reavaliado em 3 a 6 meses, com a intenção de sempre manter esse paciente em baixo risco de progressão de doença. Paciente que se mantém em alto risco, apesar da terapia específica, ele é um candidato a transplante pulmonar, tá bom? Esse é só o grupo 1, tá bom? Quando a gente fala de hipertensão pulmonar, 90% é grupo 2, grupo 3. Então, se é para perder tempo em alguma coisa, é para perder tempo no diagnóstico, é para perder tempo na classificação. Aqui são pormenores do tratamento. Sildenafil não deve ser prescrito para doença cardíaca esquerda, para doença pulmonar. A gente sabe que isso implica em pior sobrevida para esses pacientes, tá bom? Então, tem terapia? Tem, mas ela é para o grupo 1, ela é para o grupo 4 não cirúrgico. O sildenafil, ele entra nesse contexto, tá bom? Ele não entra para as outras doenças, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para trazer de conceito básico de hipertensão pulmonar. Estou disponível para a gente conversar do assunto, tá bom? Obrigada. Dúvidas? Muito obrigada. Alguém quer começar com alguma dúvida? Francine, se eu entendi, então, um resumo. Grupo 2 e 3, eu consigo tratar. Grupo 1, 4 e 5, eu tenho que encaminhar para um serviço de referência. Exatamente, perfeito. O ecocardiograma, apesar de não ser o padrão ouro, ele me indica a possibilidade de hipertensão pulmonar. Então, para mim, eu sou clínico, ecocardiograma, faço o diagnóstico de doença cardíaca ou de doença pulmonar, eu tento tratar. Se eu não tenho esse diagnóstico, eu encaminho para o centro de referência. Exatamente. Basicamente é isso. Basicamente é isso, perfeito. Aí quando você tenta tratar, você trata a doença de base. Então, é estenose mitral, eu tenho possibilidade de tratamento cirúrgico, eu tenho possibilidade de, não sei, é uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, ele está com uma dapaglifosina, então você faz o tratamento nesse sentido, tá bom? Mas basicamente é isso. Francine, a dúvida que eu tenho é mais básica. Você fez a definição pela pressão capilar pulmonar e não pela pressão arterial pulmonar? A definição ela é pela pressão média de artéria pulmonar. Então, valores acima de 20, eles são hipertensão pulmonar. Eu classifico a partir da UED, em pré-capilar, pós-capilar e combinada. Mas quando eu defino hipertensão pulmonar, o parâmetro que eu uso é a pressão média de artéria pulmonar no Swan-Ganz. Tá. E os ecos, normalmente, eles não dão, pelo menos os ecos que eu vejo, eles não dão o refluxo, né, da tricúspide, e sim uma estimativa já, eles dão pressão arterial pulmonar. Perfeito, exato. O que é isso? Fantástico. Então, se eu falo no consenso que o eco é o exame de triagem, o valor que eu uso é a velocidade de regurgitação tricuspídica, por que o eco está me dando a PSAP? A PSAP ela é uma estimativa, ela usa a velocidade de regurgitação tricuspídica para fazer a estimativa da PSAP, mas aí eu teria que estimar a pressão no átrio direito, que é algo difícil de ser estimado. Aqui, a gente não tem valores
clássicos, mas basicamente a gente sabe que uma PSAP de 40, ela é uma velocidade de regurgitação tricuspídica de 2,8. Então, se eu for trazer para a minha realidade que meu ecocardiografista está me dando PSAP, a gente sabe que valores acima de 40 já tem que chamar atenção para, pelo menos, moderado alto risco de hipertensão pulmonar, tá bom? 40, 45. O que a gente precisava é que eles parassem de dar PSAP e passassem a dar para a gente a velocidade de regurgitação tricuspídica. Isso ia ser mais alinhado com o que o guideline oferece para a investigação, concordo. Eu ia perguntar isso que a Lu perguntou, porque aqui a gente nunca tem, né? Eu também não tenho. VRT, nunca a gente consegue. Culpa é dos cardiologistas, como sempre, tá bom, As Lu? outras são mais pontuais, Fran. O HIV pode ser colocado lá no fast tracking também? Também, né? Também. Tá. E a outra coisa que... Assim, é super difícil, né, Loris? Porque ele vai para o fast track, mas a gente sabe o quanto o paciente com HIV tem doença cardíaca esquerda, né? Como a gente sabe do impacto do HIV como comorbidade cardiovascular. Então, ele vai para o fast track, mas vale sempre ficar atento. A gente sabe que o HIV também ele faz, principalmente quando não tratado. Então, talvez não seja uma realidade atual, mas a gente sabe o quanto ele pode fazer doença pulmonar também. Ele cursa com fibrose, cursa com bronquiectasia, bronquiolite, enfisema. Então, acho que vale dar uma olhada se não tem uma doença cardíaca muito importante, se não tem uma doença pulmonar muito importante, mas sim, são pacientes que por si só podem ser grupo 1, podem ser hipertensão arterial pulmonar. E outra coisa que você falou que eu achei interessante, porque assim, geralmente no grupo 3 a gente considera a condição sine qua non que o paciente tem hipoxemia, mas talvez isso não seja bem uma verdade. Quando tem hipóxia fica fácil, né? Mas quando não tem hipóxia é mais difícil. A gente acaba usando outras estimativas, tá bom? Então, ele pode ter hipóxia durante o dia, tudo bem. Uma coisa que a gente faz com frequência é pedir polissonografia, porque ele pode ter hipóxia noturna Isso também. a gente vê muito em SAUS, né? O paciente às vezes não tem hipóxia, né, diurna, e aí você, às vezes ele tem hipertensão pulmonar, né? Exato, SAUS a gente vê bastante isso, então a hipoxemia noturna tem um papel de vasoconstrição super importante e pode cursar com hipertensão pulmonar, mas a gente estima que os pacientes que não têm hipoxemia, mas têm um comprometimento ou de CVF ou de VF1 abaixo de 70%, abaixo de 60%, eles têm magnitude de doença suficiente para justificar a hipertensão pulmonar, mesmo não tendo hipoxemia. Mas esses valores, eles são estimativas, eles não são muito claros se é o 60, se é o 70, se deveria ser 50. A DLCO abaixo de 50, para quem tem a pletismografia, para quem consegue fazer medida de difusão de monóxido de carbono, valores abaixo de 50 para uma doença pulmonar já é suficiente para gerar hipertensão pulmonar. Última pergunta, rapidinho. Transplante cardíaco, hipertensão pulmonar, contraindica? Como que funciona isso aí? Fantástico. Então, essa é uma das grandes indicações de cateterismo cardíaco direito, é na avaliação do transplante cardíaco, né? A gente sabe que um paciente que já tem um território vascular pulmonar com hipertensão, com aumento de resistência vascular pulmonar, na hora que você coloca um coração novo, você coloca um ventrículo direito novo, aquele ventrículo direito que não está hipertrófico, como aquele que já trabalha em regimes de pressões mais elevadas, você pode ter uma falência do ventrículo direito. O que a gente faz com esses pacientes? No cateterismo cardíaco, a gente pode fazer uma condição, a gente faz vasodilatador para ele. Então, basicamente, faz niprid e baixa a pressão, tá bom? Quando ele baixa a pressão, quando você reduz resistência vascular sistêmica, ele reduz pressão de artéria pulmonar direita, você entende que essa pressão alta, ela acontece por uma vasoconstrição sistêmica. Então, a doença dele não está na artéria pulmonar, tá bom? Agora, se ele continua com valores elevados de pressão média de artéria pulmonar, depois do niprid, você entende que ele tem doença vascular pulmonar e, portanto, isso contraindica o transplante cardíaco dele. Tem uma pergunta do Amir. Tá. Parabéns pela aula, em primeiro lugar. Bom dia. Obrigada. Eu queria tirar duas dúvidas rápidas. Primeiro, eu fiquei com uma dúvida assim, tipo, se a gente faz o teste de vasorreatividade no CAT e o paciente é vasorreativo, ainda assim, eu tento fazer as terapias direcionadas ou eu só deixo ele, tipo, com bloqueador de canal de cálcio, alguma coisa do tipo assim? Essa era a primeira dúvida. Boa. Posso responder ela primeiro? Pode, claro. Basicamente, a gente sabe que o comportamento desses pacientes
que são vasorrespondedores, que respondem ao óxido nítrico no cateterismo cardíaco direito, é diferente dos outros pacientes do grupo 1. Então, você deixa ele apenas com bloqueador de canal de cálcio. Só que ele entra ainda na estratificação, naquela reavaliação de 3 a 6 meses. Então, ele fica só com diltiazem, por exemplo, e ele vai sendo reavaliado de 3 a 6 meses. Se em algum momento você nota que ele teve uma progressão da hipertensão pulmonar dele, ele é candidato, sim, a terapia específica, com sildenafil, ambrisentan, eloprosta, por exemplo, mas inicialmente ele fica somente com um bloqueador de canal de cálcio, tá bom? E vários deles passam a vida toda somente com bloqueador de canal de cálcio. É uma evolução completamente diferente dos outros pacientes do grupo 1. Perfeito. Aí, no caso, você adiciona as terapias específicas além do bloqueador ou você tira o bloqueador? Ah, nossa, essa pergunta vale R$1 milhão. Em geral, a gente não tem literatura para isso. O que a gente faz na prática é que mantém o bloqueador de canal de cálcio e adiciona a terapia específica, tá bom? Perfeito. A última dúvida, desculpa te alugar, porque o tema é muito interessante. A outra dúvida é assim, tipo, tem um paciente que a gente fica na dúvida, assim, se é um grupo 2 ou se é um grupo 3, apesar de não ter, tipo, terapia específica, e ele acaba, um paciente que tem uma HP realmente muito significativa, acaba indo para o CAT direito. Eu consigo diferenciar, por exemplo, se é uma tipo 2 isolada de uma tipo 1, assim, tipo, o perfil hemodinâmico no CAT é diferente mesmo? Um vai ser pré, outro só pós? Dá para diferenciar? Excelente pergunta. Também, seguinte, dá para diferenciar. Quando você acha que, assim, ele tem uma doença cardíaca esquerda, só que você não está convencido que a magnitude da doença cardíaca esquerda dele é suficiente para gerar hipertensão pulmonar, frequentemente esses pacientes vão para o cateterismo cardíaco direito, e aí o que a gente vê é se ele tem, basicamente é o ED, né? Você vê se a UED está acima de 15, e mesmo ele tendo uma resistência vascular pulmonar elevada, aí você vai chamar ele de combinado, mas isso vai ser um grupo 2 ainda. Agora, uma UED abaixo de 15, ele é pré-capilar e vai ser tratado como grupo 1, associado à doença cardíaca. Mas é bem raro, mas pode acontecer. Perfeito, obrigado, viu? Ficou claro? Eu me fiz entender, Amir? Ficou claro? Fez? Não, com certeza, fez sim. Perfeito. Parabéns pela aula, assim, entendeu? É uma pergunta um pouco mais fisiológica e meio nessa linha, assim, entendeu? Quando que vocês usam medida de resistência e não de pressão de artéria pulmonar, assim, entendeu? Ou seja, para tirar o débito cardíaco da confusão, assim. Quando que vocês usam a medida de resistência no CAT direito, em vez de, para classificar isso, em vez de pressão de artéria pulmonar, e quão isso é importante? Ou seja, quero dizer, se você não medir a resistência, só medir pressão de artéria pulmonar no CAT direito, tá ok? Ou não? Às vezes, assim, você vai precisar medir a resistência porque o débito está muito baixo. Perfeito. Frequentemente a gente mede os dois, tá bom? A gente sabe que quando você tem um aumento de pressão de artéria pulmonar, isso é um achado tardio, né? A resistência, ela sobe muito antes do que a pressão de artéria pulmonar. Então, é que quando a resistência começa a subir, você tem poucos achados clínicos, e frequentemente esse paciente não vai para o cateterismo cardíaco direito. A gente mede os dois, mas quando a resistência está alterada, frequentemente a pressão está alterada, principalmente nas condições de débitos baixos anormais, mas não muito baixos, tá? Então, na prática, pouca gente acontece de você pegar que tem uma pressão normal e uma resistência aumentada. Assim, honestamente, nunca vi. Mas pode acontecer, né? A gente sabe que quando a gente fala de hipertensão pulmonar, a gente, na realidade, está falando de uma doença que começou alguns anos antes e que não chamava hipertensão, chamava hiperresistência, né? E aí, conforme essa resistência vai aumentando, a tradução disso é hipertensão. Fran, excelente aula, mas não vale, eu vim para ouvir o grupo 5. Porque a gente encontra os falciformes, né? E a gente sofre muito com eles, né? Vocês recebem falciforme? A gente recebe diariamente falciforme. Vocês usam o sildenafil e o ambrisentan, sim. Falando rapidamente sobre anemia falciforme. Então, a gente sabe que a anemia falciforme ela pode cursar com todos os tipos de hipertensão pulmonar, né? Ela pode ter o grupo 1, ela pode ter o grupo 2. Esses pacientes, assim como o HIV, que a Loris perguntou da prática dela, os falciformes fazem muita doença cardíaca esquerda também, né? Por hiperfluxo. Então, eles frequentemente cursam com doença cardíaca esquerda, eles podem ter, por conta de episódios repetidos de síndromes torácicas agudas, acometimentos pulmonares, então eles podem ter grupo 3,
E é uma doença que aumenta o risco de trombose, então eles podem ter grupo 4 também. Isso. Então a gente, é que nem esclerose sistêmica, que frequentemente tem os 4 grupos também. Isso. Então a anemia falciforme, ele vai para o algoritmo diagnóstico, a gente tenta entender qual que é o mecanismo preponderante da hipertensão pulmonar dele, tá bom? Como eles têm alto fluxo, frequentemente a PSAP deles é alterada, então eles precisam ter uma avaliação mais cautelosa. Se no cateterismo cardíaco direito eles tiverem pressões elevadas, tiverem uma hipertensão pulmonar pré-capilar, a gente trata. O tratamento ali, quando eu coloco no guideline paciente com comorbidade cardiovascular, eu também tenho que excluir outras doenças. A terapia combinada, ela basicamente, que são as duas medicações, ela basicamente vai para quem não tem outras comorbidades. Para quem tem comorbidade como anemia falciforme, a gente começa com terapia única, tá bom? Frequentemente é o sildenafil. Acontece que o sildenafil, ele aumenta o risco de vasoclusão, tá? Então, ele aumenta as crises álgicas. Então, é um tratamento que é um tratamento desafiador, mas pode ser feito, sim. Última pergunta. Como eles fazem microtrombose em tudo, no osso, com fibrose, no pulmão, anticoagulação? A gente não anticoagula de rotina paciente com hipertensão pulmonar, tá bom? Era uma prática... específico. Também não. A gente não anticoagula de rotina. Tá. A gente sabe que trombose in situ é um mecanismo fisiopatológico que contribui para a hipertensão pulmonar, mas a anticoagulação não se correlaciona com sobrevida nos estudos. Eu não sei também quanto desses estudos tem anemia falciforme. Sim, é difícil, né? A gente está falando de uma doença absolutamente rara. Mas a gente não anticoagula de rotina esses pacientes. E agora, nada a ver com falciforme. Você falou assim, tão simplesmente, a cirurgia de retirada, a tromboendarterectomia. É uma baita cirurgia, né? Extracorpórea, esternotomia, parará. Vocês têm experiência? Tem bom resultado essa coisa enorme? Sim. A gente tem experiência, eu entendo que é uma experiência do INCOR, é uma cirurgia que mesmo fora do INCOR, no Brasil, eu honestamente desconheço outros centros que façam, mas ano passado a gente fez, se não me engano, foram 46 tromboendarterectomias. A gente faz, em média, uma por semana. Então, o paciente interna na segunda, opera na quarta, tem alguns dias de pós-operatório, mas é uma baita cirurgia. É uma esternotomia, são 4, em média, 4 ou mais paradas cardíacas totais, tá? É um pós-operatório desafiador, mas os resultados são bons. Eles são bons tanto de mortalidade imediata, quanto de resolução da hipertensão pulmonar. É um tratamento curativo. Eu sei que quando a gente fala disso, é um atropelo, né? Quando a gente fala de um pós-operatório dessa monta, parece um atropelo, mas os resultados são super favoráveis, inclusive. Entendi. Obrigada, viu? Imagina. Última pergunta. Se esses casos de insuficiência cardíaca esquerda, em que ele remodela e começa a ter aumento da resistência, nesses casos daria para tratar? Muito boa pergunta. Tem um racional fisiopatológico que sim, né? Que se tem um aumento da resistência vascular pulmonar, e se você teve disfunção endotelial a ponto daquele território ficar semelhante do grupo 1, por que a medicação não funcionaria, né? Então, existem várias trials, tá? Eu acho que esse é uma linha de pesquisa que deve ganhar bastante espaço nos próximos anos. Todos os trials que a gente tem nesse sentido, tanto com macitentana quanto com sildenafil, eles são negativos, tá bom? Então, não tratamos, mesmo as combinadas. Mais alguma perguntinha? Muito obrigada. Olha quanta dúvida gerou, né? Mas foi ótimo, assim, abriu nossa cabeça como clínico para fazer o fluxograma aí de investigação. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi um prazer.